Bem-vindos ao podcast O Sagrado em Ti. Eu sou a Aisha Aksine e neste espaço vamos explorar juntos a sacralidade que existe em nós, na nossa vida, nos outros e no planeta Terra. Cada episódio é um convite para despertar a sua consciência e descobrir o sagrado que habita no seu ser e no seu coração. A nossa viagem de encontro com o sagrado, ela está prestes a começar e por isso prepare o seu espaço, respire profundamente. Agora, acenda a sua vela e permita que a luz do seu coração se expanda, porque juntos vamos colocar mais luz no mundo, deixando que a presença do sagrado nos acompanhe neste momento. Gratidão imensa por estar aqui. Vamos agora juntos iniciar esta jornada. Olá, olá e que sejam muito bem-vindos a este novo episódio do nosso podcast O Sagrado em Ti. No episódio de hoje eu quero convidar-te a refletir sobre um tema muito especial e muito prioritário no momento atual, a importância de criarmos uma rotina de luz para o ano de 2026, um ano de tanto movimento interior e exterior na nossa vida e na nossa realidade. E isto vem porque eu acredito que, independentemente dos desafios que nós estejamos a viver, existe sempre uma escolha que nós podemos fazer todos os dias. Escolher a forma como começamos a nossa manhã e o nosso dia, escolher a energia que nós cultivamos ao longo do dia e escolher também a consciência com que caminhamos pela vida e por tudo aquilo que ela nos traz. E quem tem vindo a acompanhar as minhas partilhas desde o início do ano, sabe como a ciência vibracional interpreta o ano de 2026. 2026, ele representa um novo ciclo de 9 anos que se iniciou na nossa vida e a vibração de 2026 é uma vibração que nos traz um ano vibracional 1, ou seja, traz-nos um convite com muita força de regressarmos a nós mesmos para fortalecer a nossa individualidade e a partir dela, de forma consciente, de forma estruturada, de forma planeada, começarmos a plantar as novas sementes daquilo que desejamos ser e viver neste novo ciclo. E eu falei de forma planeada e estruturada porque quanto mais nós planearmos e estruturarmos com consciência os próximos capítulos da nossa vida, muito maior é a probabilidade que eles sejam exatamente aquilo que nós escolhemos viver. Eu acredito que faz parte da nossa jornada de maturidade e de maestria no planeta Terra nós chegarmos a um ponto em que compreendemos que nenhum novo ciclo se constrói apenas com boas intenções. Infelizmente, é nas pequenas escolhas diárias, nos hábitos que nós cultivamos, na forma como nos ligamos constantemente à nossa luz, que nós começamos verdadeiramente a transformar a nossa vida e a nossa realidade. E o ano de 2026, ele traz-nos aqui um movimento dispar que não é muito comum nos nossos anos evolutivos. Normalmente o ano tem um tema e segue esse ritmo. Mas 2026, ele está aqui na transição. Então, simultaneamente, ele vai nos trazer um movimento, um primeiro movimento de trazer com muita força aquilo que nós não resolvemos no ciclo passado ou que empurramos por baixo do tapete para nós não vermos, para nós não lidarmos, para nós não nos responsabilizarmos. Ou seja, tudo aquilo que nós não olhamos, não resolvemos e não maestrizamos no ciclo passado vai ser trazido de volta e com muita força para que nós possamos resolver
em 2026. E este é o primeiro movimento que 2026 nos traz, que é aqui a lembrança de dizer: hello, o ciclo já terminou. Tu tens que tomar uma decisão. Tu tens que ter um posicionamento, tu tens que criar uma verdade sobre este assunto, sobre esta situação, sobre esta decisão, sobre este relacionamento, sobre este novo ciclo de vida. Então, o primeiro movimento que 2026 nos traz é este, de agirmos com verdade, em consonância, em consistência, em responsabilidade nas várias áreas da nossa vida. E ao mesmo tempo, e por isso é que ele é dispar, ele traz-nos um segundo movimento e impulso que tem a ver com construirmos um futuro diferente daquele que vivemos para nós e para a nossa vida. Então é muito importante resolvermos lá atrás, porque só quando nós negamos aquilo que não queremos é que vamos ter consciência daquilo que queremos construir. Então este segundo movimento tem a ver com uma vontade profunda de nós quebrarmos o que não faz mais sentido e avançarmos rumo à nossa verdade. E a nossa verdade é quem nós desejamos ser e a vida que nós desejamos construir e viver aqui no planeta Terra. Então estes dois movimentos que são díspares e estes dois impulsos de 2026, se eles não forem entendidos dentro de nós com uma resposta adequada, eles podem causar um ano de muito movimento, como se estivéssemos a fazer muito movimento, muita arrumação interior, e até pode ser um ano que, se nós não nos apercebermos disto, pode ser um ano de muita confusão, de muito conflito, quer interno, quer externo, e também de muita frustração, porque o ano está-nos literalmente a empurrar a resolver, a tomar decisões e a avançar. E é por isso que é tão importante neste ano nós construirmos bases sólidas sobre as quais podemos retornar ao nosso centro e ao nosso equilíbrio. Então daí ser tão importante para nos ajudar nas escolhas que nós temos que realizar constantemente em 2026, nós termos uma rotina de luz, uma rotina de autocuidado da nossa energia e uma rotina que nos permite de forma fácil, equilibrada, estruturada, retornar ao nosso centro de equilíbrio. Então a rotina de luz, ela pode tornar-se, e eu acredito que ela torne-se mesmo, uma das práticas mais importantes deste novo ciclo. E é absolutamente maravilhoso e impactante como pequenos momentos de presença podem transformar completamente a forma como nós vivemos cada dia. Mas antes de irmos mais profundo nesta reflexão, tal como em todos os episódios deste podcast, antes de recebermos mais, vamos criar aqui uma sintonização. Eu convido-lhe a fazer uma pequena pausa, uma pausa consciente que vamos fazer juntos, uma pausa para se encontrar consigo nesta fase da sua vida, neste tema do podcast. Então, muito rapidamente, eu vou convidá-lo agora a fechar os seus olhos, se isso for possível para si. E vou-lhe convidar a respirar profundamente, a sentir que em cada inspiração você também se permite inspirar muito mais do que ar. Vou-lhe pedir agora que inspire ar, mas também calma, que inspire tranquilidade, que inspire serenidade e que inspire luz, porque tudo está disponível. Que inspire agora luz pelas suas narinas. E vamos nos permitir reter dentro de nós esta calma, esta tranquilidade, esta serenidade e esta luz agora por uns segundos. E ao expirar vivamente agora pela sua boca, vai permitir que todo o seu corpo comece agora a relaxar. Vai dar este comando de relaxamento. E mais uma vez inspiramos profundamente mais ar, mais calma, mais tranquilidade,
mais serenidade e mais luz para dentro do nosso corpo agora. E expiramos aqui lentamente, esvaziando tudo o que está a mais, esvaziando tudo o que é ruído, barulho, preocupação, esvaziando tudo o que são deveres e tarefas. Por um momento expiramos tudo para fora de nós, sem pressa, sem precisarmos de chegar a lugar nenhum. Apenas permitimos-nos estar presentes neste momento, estar na sua presença, no aqui e agora. E muito devagar neste estado de presença, leva a sua atenção para a forma como tem vivido os seus dias neste ano de 2026. Observe a sua rotina desde o momento em que acorda até ao momento em que se deita. Observe esta rotina e verifique como é que começam normalmente as suas manhãs. Apenas observe. Denote qual é a primeira energia, o primeiro pensamento que se conecta quando acorda e quando abre os seus olhos. É uma energia de paz, de agradecimento por mais um dia de vida? Ou acorda já numa energia de preocupação, de dever, de compromisso? Como é que acorda a maior parte dos seus dias? Acorda com tempo para si? Ou sente que o dia começa mesmo antes de conseguir respirar profundamente e entrar tranquilamente e com intenção a cada novo dia? Aquela intenção que molda o que é que vai viver e atrair nesses dias. Denote também quantas vezes ao longo do seu dia você faz uma pausa consciente para simplesmente estar presente, para respirar, para sentir o seu coração, para validar se faz sentido o que está a viver e a ser, para recordar quem realmente você é. Ou será que vive grande parte do seu tempo a responder ao mundo, às exigências, às tarefas, às responsabilidades, à pressa, ao ruído, sem se aperceber que pouco a pouco se vai afastando de si mesma, de si mesmo? Simplesmente noticie o seu ritmo e a forma como está a gerir atualmente o seu dia-a-dia. Vai respirar profundamente aqui, integrando esta verdade, esta consciência, esta reflexão. E agora faça uma pergunta muito simples ao seu eu. A minha rotina, ela aproxima-me do meu equilíbrio e da minha luz ou afasta-me dela? E permita-se agora sentir com muita clareza esta resposta. Não procure responder com a mente, com as crenças, com a desculpa da sua mente. Permita-se apenas que a resposta surja dentro de si, a partir do seu coração, a partir da sua sabedoria interior. A pergunta é: a minha rotina, ela aproxima-me do meu equilíbrio, da minha luz, do meu bem-estar, ou afasta-me dela? E receba simplesmente uma resposta simples. Receba a sua resposta. Talvez seja uma sensação, uma emoção, ou apenas um silêncio que lhe mostra aquilo que precisava de reconhecer hoje. E está tudo bem. Acolha esta verdade dentro de si. Porque o que acontece é que muitas vezes não é a falta de tempo que nos afasta da nossa essência, é a falta de presença.
E sem presença, nós esquecemos-nos de quem somos, esquecemos da nossa luz, esquecemos da nossa alma e, consequentemente, do que estamos a fazer aqui na Terra. Assim como esquecemos e abandonamos o nosso potencial, tudo aquilo que ainda podemos ser e viver, a nossa versão mais elevada. E tudo isto começa com a falta de presença no nosso dia a dia. Respire profundamente aqui. Permaneça mais alguns instantes com esta consciência e permita que esta simples observação abra espaço para uma reflexão mais profunda que nós vamos fazer ao longo deste episódio. Então, muito devagar, vai voltar ao aqui e agora, vai abrir de volta os seus olhos. E juntos vamos agora aprofundar esta reflexão. Provavelmente a resposta que recebeu à pergunta "a minha rotina aproxima-me do meu equilíbrio e da minha luz ou afasta-me dela?", provavelmente esta pergunta teve um impacto de consciência em si. E saiba que isto é absolutamente normal. Como seres humanos, nós vivemos num mundo acelerado. Nós vivemos grande parte da nossa vida à espera do momento certo. Normalmente nós esperamos pela segunda-feira para começar algo, esperamos pelo próximo mês, muitos de nós esperam pelo próximo ano, esperamos que as circunstâncias mudem para que finalmente nos sentirmos preparados para mudar também. Mas a verdade é que os grandes ciclos da nossa vida, eles nunca começam apenas porque algo no calendário muda. Eles começam sempre quando a nossa consciência, a nossa percepção sobre o que estamos a viver e como queremos viver, muda. Os grandes ciclos de evolução, eles começam quando nós escolhemos viver de forma diferente, quando nós deixamos de sobreviver aos dias em piloto automático para começarmos verdadeiramente a habitá-los. E é precisamente por este automatismo que 2026 vem para quebrar e vem nos trazer um convite muito especial. 2026 ele corresponde a um ano vibracional 1, um novo ciclo, um ciclo de renovação, um convite para fortalecer o nosso a nossa individualidade, o nosso eu, um convite para recordarmos quem somos e, ao mesmo tempo, termos um vislumbre do nosso potencial e plantarmos neste ano as sementes de que nós gostaríamos de construir e viver como a nossa realidade nos próximos 9 anos. Então é um ano extremamente exigente sobre a nossa individualidade. Mas eu quero que saiba que plantar sementes não significa apenas definir objetivos ou intenções no início do ano, ou a cada trimestre, ou a cada semestre. Existe um passo muito importante antes de definirmos objetivos que nós muitas vezes nos esquecemos de olhar e de validar. Antes de definirmos objetivos fora, nós devemos sempre nos perguntar: quem é que é a pessoa que vai habitar estes objetivos, estes planos, estas metas, estas intenções? Ou seja, para aquela parte no futuro se realizar, há uma mudança que tem que haver no nosso eu. Então há perguntas muito importantes que nós devemos fazer antes para validarmos o resultado da nossa manifestação, que é: para eu manifestar isto, quem é que eu escolho ser? Que pensamentos eu desejo cultivar? Que emoções eu quero alimentar? Que relações eu tenho que fortalecer? Qual é a vida que eu quero começar a construir a partir de hoje, para daqui a um mês, uma semana, um dia, eu ter esta realidade? Porque tudo aquilo que nós vivemos no exterior nasce sempre primeiro no nosso mundo interior. E existe de facto um efeito de bola de neve na forma e na energia como nós operamos a nossa vida. Porque as nossas escolhas, elas vão se tornar os nossos hábitos.
Os nossos hábitos, eles vão moldar o nosso caráter. E o nosso caráter, ele acaba por criar e atrair o destino e a vida que nós vivemos. Por isso, quando nós falamos em plantar sementes, nós não estamos apenas a falar de projetos, de metas, de intenções, de sonhos. Nós estamos a falar da consciência que nós levamos para cada manhã, da forma como nós respondemos aos desafios do agora, da maneira como nós cuidamos da nossa energia, da coragem, da resiliência, de permanecermos fiéis àquilo que a nossa alma e ao nosso coração sabe que é verdadeiro para nós. E 2026 é precisamente acerca disto. É um ano é um ano acerca de nós, de quem nós somos, onde estamos e onde queremos ir. E principalmente é também um ano sobre o que é que estamos a fazer por isso. E este é o convite, o maior convite deste ciclo. Não é só visionar, querer materializar, mas criar aqui a responsabilidade do que é que eu estou a fazer por isso. 2026 não é acerca de fazer mais, mas é acerca de viver de forma mais consciente e responsável pela nossa manifestação, a nossa maior manifestação. A maior manifestação de cada um de nós é o desenrolar da nossa vida na Terra todos os dias. É a consciência de que a nossa vida é a nossa maior manifestação. Porque uma vida alinhada, equilibrada, próspera, abundante, feliz e em constante evolução, ela não acontece por acaso. Esta vida, ela é construída todos os dias por nós, em cada pensamento, em cada decisão e em cada pequeno momento em que nós escolhemos regressar à nossa essência para calibrar. E é aqui que a alma, ela ganha um papel tão importante. A alma é aquela parte de nós que nunca se esqueceu quem nós realmente somos. Enquanto a nossa mente se perde no medo, na comparação, na necessidade de controlar tudo, a alma continua silenciosamente lá em cima a indicar a direção. Ela recorda-nos aquilo que tem um verdadeiro significado para nós. Ela recorda-nos aquilo que nos faz crescer, evoluir. Ela recorda-nos aquilo que nos aproxima da nossa missão. Mas existe um desafio aqui. A nossa alma, ela não grita. Ela é tranquila. Ela é serena e centrada. E como tal, ela fala-nos, ela orienta-nos e ela guia a nossa vida quando nós também estamos tranquilos, serenos e centrados. E por outro lado, temos uma grande disparidade aqui também. O mundo, ao contrário da alma, o mundo fala muito alto. Nós vivemos rodeados de estímulos, notificações, opiniões, exigências e distrações. Nós estamos constantemente ligados ao exterior e muitas vezes esta ligação ao exterior faz com que nós estejamos profundamente desligados do nosso interior. Então, quando deixamos de escutar a nossa própria essência, a nossa voz interior, nós começamos a viver uma vida por modelo. Ok? Pelo modelo que está no exterior. Como não temos um modelo interno, nós vamos adotar por cópia o modelo externo. Então, quando damos por nós, estamos a viver uma vida construída pelas expectativas dos outros, da sociedade, pelo medo, pelo piloto automático. E talvez seja por isso que cada vez mais pessoas sentem um grande vazio interior profundo, difícil de explicar. Não porque lhes falte alguma coisa, porque o nosso mundo, ele nunca teve tanta abundância de recursos, mas porque no meio de tanto ruído, de tanta solicitação, estas pessoas deixaram de escutar a voz mais importante de todas, a voz da sua própria alma. E este é o verdadeiro convite que 2026 nos faz. É o convite para regressarmos. Ele é o ano de regresso. Regresso à sua verdade, regresso à sua luz, regresso também à sua consciência e à responsabilidade. Não é culpa de mais ninguém. A responsabilidade pela vida que está a viver. Regresso àquela pessoa que sempre esteve dentro de si,
esperando apenas novamente ser escutada. Nós vivemos numa época em que todos, absolutamente quase todas as pessoas, querem transformar a sua vida. O desligamento e o descontentamento é real. Não há ninguém muito contente, não há ninguém muito ligado, está bem? Todas as pessoas, normalmente, querem transformar a sua vida. Mas raramente nós nos perguntamos uma coisa bem simples. Será que a forma como eu vivo cada dia está realmente a preparar a vida que eu desejo construir? Esta é uma pergunta profunda e que merece alguns segundos da nossa atenção todos os dias. Será que a forma como eu vivo cada dia está realmente a preparar a vida que eu desejo construir? Porque muitas vezes nós desejamos uma vida diferente, mas acordamos da mesma maneira, pensamos todo o dia aqueles pensamentos da mesma maneira, reagimos da mesma maneira, mantemos os mesmos hábitos, as mesmas rotinas, os mesmos padrões, as mesmas ligações e depois perguntamos porquê é que a nossa vida continua igual se eu invisto tanto em mim. Ok, há muita gente que está nesta encruzilhada e a verdade é que a transformação ela não acontece num momento isolado de investimento. A verdadeira transformação e a alavanca para nós evoluirmos acontece quando esse investimento se torna parte de nós e da nossa vida na prática. Não basta só comprar, não basta só ir ao evento X, não basta só adquirir o curso Y. Tem que se colocar em prática. A verdadeira transformação acontece nas pequenas escolhas que nós repetimos todos os dias. É por isso que eu acredito que existem anos que marcam verdadeiros pontos de viragem na nossa vida. E 2026 é esse ano. É um ano que, apesar de tanto movimento, ele nos convida a parar pelo descontentamento, a parar pelo olhar em verdade das coisas que já não faz sentido, a parar e a olhar para dentro e a perguntar: quem é que eu escolho ser daqui para a frente? Se eu estou descontente, quem é que eu escolho ser daqui para a frente? E deixar de culpabilizar tudo à nossa volta. 2026 é, sem dúvida, este ano, o ano que nos pergunta profundamente quem é que eu escolho ser. Um tempo de fortalecimento da nossa individualidade, de reencontro com a nossa essência, para que possamos plantar as sementes certas. Possamos plantar as sementes que vão sustentar os próximos anos da nossa vida. Mas também existe algo muito importante que muitas vezes nós nos esquecemos. As sementes que irão construir o nosso futuro, elas não são apenas os projetos que nós iniciamos, as coisas que nós compramos, onde nós nos decidimos juntar. São também os pensamentos que constroem a realidade que nós escolhemos alimentar, as emoções que nós repetimos, as decisões que nós tomamos, as palavras que nós dizemos e, sobretudo, a consciência com que nós vivemos a cada novo dia. Porque tudo aquilo que nós criamos no exterior nasce primeiro dentro de nós. Antes de existir uma nova realidade, tem que existir uma nova consciência. Antes de noticiarmos um novo caminho, ok? Porque muitas vezes não vemos caminhos. Para vermos um novo caminho, tem que existir uma nova forma de olhar a vida. E é por isso que eu gosto tanto de recordar uma ideia muito simples. Não é o ano que transforma a nossa vida. É a consciência com que nós desfrutamos da oportunidade de viver cada ano. E talvez seja este o maior convite de 2026. 2026 não é para fazer mais, não é para correr mais, não é para acumular mais objetivos, mas para tornar-se mais consciente por si e para si acerca da sua vida. Mais presente, mais verdadeiro consigo mesma, mais alinhado com aquilo que deseja realmente levar para o futuro. Porque só quando regressamos a este centro, ao nosso centro, nós conseguimos perceber aquilo que a nossa alma e que o nosso coração sempre nos estava a tentar mostrar.
muitas vezes pela tristeza, muitas vezes pela frustração, muitas vezes pela indignação, muitas vezes pela depressão. Todas essas emoções são uma porta de que as escolhas que nós estamos a realizar para a nossa vida não são as corretas para nós mesmos e que temos que escolher diferente e reposicionar-nos diferentes. E é precisamente neste movimento de consciência que nasce aquilo que é hoje o tema do nosso episódio, a importância de criarmos uma verdadeira rotina de luz para 2026. E talvez neste momento esteja a pensar, se ela disse que a alma sabe o melhor caminho para nós, então como é que eu posso escutar a minha alma? Ok, é uma pergunta muito simples, e a resposta ainda é mais simples do que você imagina. A forma mais rápida de nós escutarmos a nossa alma é através da forma como nós vivemos os nossos dias. Não está em técnicas, não está em cursos, está através da forma como nós vivemos os nossos dias. Porque a nossa alma, ela está sempre lá disponível para esta comunicação. Mas existe uma verdade que nós muitas vezes nos esquecemos. A nossa rotina, ela não organiza apenas o nosso tempo. Já pensou sobre isso? A nossa rotina, ela molda a nossa consciência. Eu vou repetir novamente. A nossa rotina, ela não diz só acerca da forma como nós gastamos o nosso tempo. A nossa rotina, ela molda a nossa consciência. E pense comigo, se todos os dias nós acordamos já preocupados, se a primeira coisa que fazemos é pegar no telemóvel e injetar dopamina, aceleração no nosso corpo, se começamos amanhã a responder às necessidades do mundo antes de escutarmos as nossas, se nós passamos o dia a correr de tarefa para tarefa e chegamos ao final do dia completamente esgotados, como é que a alma tem espaço para falar? Quando é que conseguimos sentir a nossa intuição? Quando é que conseguimos perceber aquilo que nós realmente precisamos? E aqui está a prova que a alma nunca deixou de comunicar, mas deixou de ser escutada. Não porque tenha desaparecido, mas porque existe demasiado ruído, movimento, aceleração e dispersão na nossa vida. Nós vivemos numa sociedade que nos ensinou a cultivar uma agenda para nós acelerarmos. Acelerarmos a produtividade, darmos conta dos compromissos, das responsabilidades, mas ninguém nos ensinou a cuidar da nossa energia, a cuidar do nosso equilíbrio, a cuidar da nossa presença e da nossa consciência. E, no entanto, engraçadamente, é precisamente a qualidade da nossa consciência que determina a qualidade da vida que nós estamos a construir e, consequentemente, a catapulta daquilo que nós atraímos do universo, tudo aquilo que nós chamamos como a minha vida. E é por isso que eu acredito profundamente que uma rotina de luz não é apenas um conjunto de práticas espirituais ou de meditações. É um compromisso diário consigo mesma, consigo mesmo. É escolher, antes de tudo o resto, regressar ao seu centro. É recordar todos os dias quem você é. E é criar um espaço onde a alma possa novamente voltar a ser ouvida. E sabe o mais bonito de tudo isto? Os pensamentos é sempre algo complexo, tá bem? Nós estamos sempre a inventarmos desculpas que não temos tempo. Mas a verdade é que uma rotina de luz, ok, uma rotina, uma prática, ela não precisa de ser perfeita. Ela não precisa de durar 1 hora. Muitas vezes ela é mais rápida do que o scroll que você faz nas redes sociais para injetar aceleração e bem-estar ao mesmo tempo dentro de si. Não precisa uma rotina de luz de ter regras rígidas. O mais importante sequer não é a duração, é a intenção. Podem ser apenas 5 minutos, 5 minutos de silêncio, de respiração consciente. Pode ser apenas uma pequena oração, uma meditação, um momento de gratidão. Pode ser para algumas pessoas escrever aquilo que sentimos. Para outras pessoas pode ser parar e olhar para o céu, em vez de estarmos constantemente a olhar para o chão e para a terra. Pode ser abraçar uma árvore, caminhar de pés descalços na natureza ou simplesmente permanecer.
esta presença, habitar os nossos dias, permanecer alguns instantes em silêncio, permitindo que a sua respiração o recorde de que está viva, vivo e que está desperto para a sua vida. Porque quando começamos o dia ligados à nossa luz, nós atravessamos os nossos desafios de uma forma diferente. As circunstâncias podem exatamente ser as mesmas, mas quem as vive já não é a mesma pessoa. E é aí que começa a verdadeira transformação. Não porque o mundo mudou, mas porque nós mudamos a forma como caminhamos dentro dele. E talvez esta seja a maior semente que nós podemos plantar em 2026, porque vamos precisar muito desta centragem nos anos desafiantes que aí vêm. O convite não é apenas fazer diferente, não é suficiente em 2026, mas é aprender a viver diferente. Porque uma vida equilibrada, centrada, feliz, leve, luminosa, ela não nasce de grandes acontecimentos. Os grandes acontecimentos vêm como resultado de tudo isto. Ela nasce da decisão e da responsabilização de regressarmos todos os dias à luz que sempre existiu dentro de nós. E uma rotina de luz recorda-nos diariamente quem nós somos, recorda-nos aquilo que verdadeiramente importa num mundo de tantas distrações e ajuda-nos a regressar ao nosso centro, mesmo quando a vida parece fazer um movimento contínuo para nos afastar dele. E foi precisamente por este propósito que nasceu a rotina de luz para 2026. Ao longo destes últimos meses, cada vez mais pessoas estão em estado de dispersão. E eu tenho recebido mesmo muitos pedidos de ajuda, o que revela que este novo ciclo nos pede mais, nos pede uma consistência diária. Não basta viver um retiro inspirador uma vez por ano, não basta participar numa ativação profunda, não basta ouvir um episódio de podcast que nos toca o coração. 2026 exige mais. A verdadeira transformação acontece quando levamos esta inspiração, este conhecimento, este investimento para o nosso cotidiano na vida prática. Quando todos os dias escolhemos dedicar alguns minutos à nossa consciência, à nossa energia e à nossa alma. Foi por isso que eu reuni um conjunto de práticas e de meditações curtas, simples e profundamente transformadoras, pensadas para acompanhar cada um dos nossos dias em vários momentos do dia. São práticas poderosas e transformadoras que pode integrar na sua rotina, ajudando a começar amanhã com mais clareza e a reconexão com a sua luz, a regressar e a reencontrar o equilíbrio sempre que sentir necessidade, a recordar-se de quem você é quando está em momentos de confusão e a terminar o dia em paz, em gratidão e em entrega. E eu criei esta rotina de luz não como uma fórmula mágica, mas porque eu acredito profundamente que são as pequenas práticas vividas com entrega e com constância que podem transformar uma vida inteira. Então, se sentir que este é o momento de criar para si uma base de equilíbrio para 2026, eu convido-lhe a conhecer a rotina de luz para 2026. Encontrará todas as informações na descrição deste episódio e também no meu website. E se este não for o seu momento, eu desejo apenas que leve consigo uma ideia muito simples. A vida que nós sonhamos construir. Saiba que ela nunca vai começar amanhã. Ela começa na forma como nós escolhemos viver o dia de hoje. Cada respiração consciente, cada momento de silêncio, cada gesto de amor por nós próprios e cada escolha de regressarmos à nossa luz, é aí que o futuro começa a ser construído. Porque no final são estas escolhas diárias que silenciosamente começam a construir a nossa vida e aquilo que nós podemos chamar como destino.
Então hoje, gratidão imensa por ter chegado ao fim deste episódio, por se ter permitido caminhar comigo. Espero que estas palavras elas tenham levado mais paz, mais inspiração e mais consciência ao seu coração neste ano de 2026. Se este episódio fez sentido para si, partilhe-o com alguém que também possa beneficiar desta reflexão e lembre-se sempre, o sagrado não é um lugar que nós vamos. O sagrado é uma forma de viver a nossa vida todos os dias. Então até ao próximo episódio. Um abraço cheio de luz do meu coração para o seu e muitas, muitas bênçãos. E agora, para terminarmos, feche os seus olhos por um momento e sinta o sagrado que existe em si, a pulsar no seu interior e a iluminar cada parte de si agora. Que assim seja. Que o que partilhamos hoje, neste episódio, nos inspira a viver em maior sacralidade, conexão, presença e amor. Gratidão imensa pela sua presença e pelo seu tempo. Foi muito especial partilhar este espaço sagrado consigo. Até ao nosso próximo encontro. Muitas bênçãos e um grande abraço do meu coração para o seu coração.